Olá pessoal, estou aqui de volta para dar andamento ao nosso curso, uma visão sistêmica da contabilidade. Desta vez eu vou tratar do capítulo 5, ajustes especiais. E a primeira parte dele vai ser provisão para devedores duvidosos, que é uma operação conhecida internacionalmente. Muito bem. Primeira coisa eu devo lembrar é o seguinte: quem pode dividir ou classificar as despesas também em despesas documentadas e despesas não documentadas. Despesas documentadas são fáceis de ser contabilizadas e dificilmente esqueceremos de contabilizá-las, porque elas são acompanhadas dos comprovantes. Por exemplo, pagamento de luz, pagamento de manutenção e assim por diante. Vem um documento, se contabiliza. Mas existem determinadas despesas ou ajustes, como nós falamos, que depende do conhecimento das pessoas responsáveis com a contabilidade, porque ele representa a filosofia da contabilidade, representa aqueles ajustes que deverão ser feitos no resultado do exercício para que ele represente da melhor maneira possível a evolução do patrimônio líquido da empresa. E esse é justamente o caso da provisão para devedores duvidosos. O que é a provisão para devedores duvidosos? Essa provisão é um ajuste que se faz no resultado do exercício, que tem como origem as experiências que as empresas têm em não receberem os seus valores a receber totalmente. Então, vejamos só. Atualmente, essa lei é mais ou menos o seguinte: durante 3 períodos, a empresa faz o levantamento dos seus valores a receber e dos valores recebidos. E com isso estabelece um percentual de aquilo que deixou de ser recebido. Esta aí é a provisão para devedores duvidosos, que vai ajustar o resultado do exercício. Agora, a base de cálculo é em cima de valores a receber, não protegidos, por exemplo, por reserva de domínio, por garantias reais, etc. Significa o seguinte, que esses valores a receber com reserva de domínio e com garantias reais, eles vão ser recebidos e, portanto, eles não fazem parte do cálculo. Só aqueles valores a receber que estão desprotegidos e que existe a possibilidade de você deixar de receber, da empresa deixar de receber. Então, essa aí é a provisão para devedores duvidosos. E quando se fizer isso, você faz, ao final do resultado do exercício, você faz aquela provisão, e aquela provisão é uma redução no resultado do exercício, e ficará provisionado para o próximo exercício. Se no próximo exercício você recebeu todos os valores a receber do exercício anterior, origem daquela depreciação, essa provisão retornará ao resultado do exercício no exercício seguinte. Vamos ver como isso acontece. Vamos imaginar como está aqui nosso exemplo, que aqui no ano 2000, o valor operacional de vendas operacionais possíveis, base de cálculo para a provisão para devedores duvidosos, foi na base de 4%. E como é 4%, eles aí fazem o seguinte, presta atenção aqui: débito de provisão para devedores duvidosos e crédito de provisão para devedores duvidosos. No caso, foram R$400. Eu vou explicar o que é que isso está acontecendo, porque as pessoas estranham provisão para devedores duvidosos, resultado de exercício, e provisão para devedores duvidosos, fundo. Quando existe uma despesa pode ser à vista, paga em dinheiro, reduz o caixa e reduz o patrimônio líquido, por isso que é uma despesa. Ou pode ser a pagar,
não reduz o caixa, mas cria a obrigação. E criando essa obrigação, da mesma maneira, reduz o patrimônio líquido, daí também é uma despesa. Agora, quando existe uma despesa que você não paga nem fica a pagar, você vai debitar, vai reduzir o resultado do exercício, né? E vai creditar quem? A Caixa não, que você não vai pagar. A valores a pagar não, que também não fica a pagar. Então você cria um fundo de provisão para devedores duvidosos, como é o caso aí de 400. Tá certo? Muito bem. Isso aí é que como nós podemos entender o que é um fundo para provisão, ou fundo para pagamento de alguma coisa. Ok, então vamos lá. Feito isso, nesse ano, houve uma redução no resultado. Se nós repararmos aqui, o resultado do exercício antes do PDD era 4 mil. Depois do PDD, ele passou para 3.600. Então, o pagamento do imposto de renda aqui foi 30%, deu 1.080. Então, o lucro líquido do período é 2.520 e nós temos um imposto de renda a pagar 1.080. Perfeito. Eu acho que está claramente aí a contabilização da provisão para devedores duvidosos. Mas vamos para o ano seguinte. No ano seguinte, o percentual de inadimplência continua o mesmo, 4%, mas os valores a receber, que serão base de cálculo, passaram de 10 mil para 15 mil. Quando faz isso, o resultado do exercício, na realidade, 4% disso vai para 600. Então, atualmente, se contabiliza dessa maneira. Ou você faz débito de PDD e crédito de PDD, quanto? 600. E vê o que aconteceu em relação aos valores a receber anteriores. Se todos os valores anteriores foram recebidos, nós vamos fazer o seguinte. Todos os foram recebidos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos devolver aquela provisão de 400 para o resultado do exercício. Então nós vamos fazer PDD, já debitamos, e aqui vamos fazer PDD, vamos debitar o fundo, porque aquele 400 era um fundo de PDD. Então nós debitaremos ao fundo e creditaremos ao resultado. E se nós analisarmos bem o que está acontecendo, isso significa o seguinte, que na realidade, e vocês estão vendo aqui, no ano de 2001, foi o ano seguinte, o que foi para o resultado do exercício foi 200. Ora, o PDD foi 600, que é o valor a receber que você tinha ali. Um valor a receber de 200. Um valor a receber de 600. Ora, esse valor é o que deveria ficar aí. Mas aparece 200. Por que aparece 200? Porque nós estornamos o fundo de provisão para devedores duvidosos, que era do exercício anterior. Então, na realidade, o resultado aqui é 4.800, porque 5.000 menos 200 é 4.800. Calcula-se o imposto de renda e chega a 1.440. Ora, quando você faz isso, você percebe perfeitamente que nós estamos transferindo o resultado de um exercício para outro. Isso não pode, porque você quebra a bússola da apuração de resultado. O resultado de um período só pode ser receita do período como despesa do período. O que foi essa provisão? Essa provisão que nós fizemos anteriormente, aquele 400, foi uma redução de um valor a receber, que nós previmos que não ia receber. Ora, isso pertence então ao exercício de 2000, não ao exercício de 2001. O exercício de 2001, a previsão é de 4% sobre 15 mil, ou seja, 600. Tá certo isso? Então, essa provisão para devedores, da maneira que está sendo feita, está errada. Ela
ela superavalia o resultado do período seguinte. Na realidade, essa provisão para devedores duvidosos só daria certo se a provisão fosse acontecesse exatamente o previsto pela provisão. Por quê? Porque aí não teria resultado a levar por outro exercício. Ora, é impossível que isso aconteça, tá certo? Então, nós temos que consertar, temos que ajustar de acordo com a filosofia da contabilidade. Eu não posso trazer receita de exercício e colocar dentro do outro exercício. Então, qual é a solução que eu teria para isso? A solução é a seguinte, olha só. Você tem aqui uma provisão de quanto? Uma provisão de 600, porque 400. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, olha só. 400 que foi do ano anterior, você vai debitar ao fundo, liquidar aquele 400 e jogar em lucros acumulados. Por quê? Porque foi o lucro do exercício passado que foi subtraído desse 400. Então, o lucro do exercício passado aqui, ele foi reduzido em 400, em função da provisão para devedores duvidosos. Então, por isso, eu devo retornar esse 400 para os lucros acumulados, não para o resultado do exercício de 2001, que não é do exercício de 2001. Feito isso, quando eu retorno, eu calculo o imposto de renda, 30% disso é 120. Então, eu debito ao lucro acumulado e coloco como imposto de renda a pagar R$120, como está aqui, ó. R$120. Então, esse é o imposto de renda a pagar relativo ao retorno do 400 para o resultado dos lucros acumulados. E faço normalmente a provisão para devedores duvidosos do exercício de 2001. No caso aqui, 2001 IA. 4% de 15 é 600. Tá certo? 600 é realmente quanto deve ser ajustado o resultado do exercício de 2001. 600. Então passa a ser 4.400. Ou seja, para você ver, o resultado do exercício aqui é inferior do resultado anterior em 400. Por quê? Porque nesse resultado anterior, erroneamente, a provisão para devedores duvidosos foi adicionada ao resultado do período. Então, ele passa a ser 3.080, calculando o imposto de renda é 1.320. Se nós olharmos aqui, essa contabilização, ela está perfeita. Está dizendo, olha só, no resultado do exercício, eu estou prevendo que eu não vou receber 4% das minhas vendas. 4% é quanto? É 600 e não 200. Tá certo? E o imposto de renda que eu pago sobre isso é quanto? É 1.320, é o imposto de renda que eu pago sobre isso. O que acontece? Por que meu imposto de renda aqui é 1.440? Porque eu pago desse exercício 1.320 e considero em contas a pagar, imposto de renda a pagar o 1.320 que é desse exercício, e considero também o imposto a pagar que eu deixei de pagar no primeiro exercício por ter feito uma provisão para devedores duvidosos que não se realizou. Será que ficou bem entendido isso, pessoal? Eu acho que isso é fácil de entender. Então, a provisão para devedores duvidosos, na realidade, está sendo calculada, e não é só no Brasil, não. É no mundo todo. É calculada dessa maneira que nós calculamos aqui no Brasil atualmente. Mas eu estou mostrando para vocês que existe um erro aí. O erro é que eu trago, ao fazer a provisão para devedores, ao retornar a provisão para devedores duvidosos, no exercício seguinte, eu estou trazendo o resultado do outro exercício. Como é o resultado do exercício? Porque, olha só, clientes aqui, eu estou dizendo que eu não vou receber. E por isso que eu tirei 400. Se eu recebi, isso é resultado de 2000. E não de 2001. Portanto, ele deve ir para 2000 aonde? Em lucros acumulados. E fazer todas as considerações a respeito do imposto de renda, etc. E aqui, se vocês olharem em 2001, pela maneira atual, 4% é 600. E é esse que deve ser o ajuste do meu resultado. E aqui está quanto? 200. Por que é 200?
Porque com o retorno ou com o estorno desse PDD e o débito desse, eu vou chegar a um débito tão somente de 200. E novamente isso está errado. Esta coluna aqui faz exatamente como deve ser feito. Ou seja, eu tenho um valor a receber de 15 mil, 4% é 600 que eu tenho que ficar reduzindo o meu resultado. Estou reduzindo o meu resultado 600. E o imposto de renda do resultado desse exercício é 1.320, que é 30% disso aqui. E meu imposto de renda a pagar vai ser constituído do imposto de renda do exercício 2001 e o imposto de renda que eu deixei de pagar quando eu fiz essa provisão de 400. Então 3% disso é 120. Ok, meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. E eu gostaria de dizer para vocês que na próxima aula nós trataremos de depreciação, que é outra despesa não documentada. Muito obrigado e até a próxima.